Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós estudaremos a média para dados agrupados sem intervalos ou classes, ou em outras palavras, dados agrupados em uma distribuição de frequência por valores simples. Quando eu digo aqui por valores simples, refiro-me exatamente a que esses dados estão agrupados numa tabela de frequência sem intervalos ou classes. Vale ressaltar, pessoal, que na verdade nós já estudamos a média desse modo, que é a média ponderada. Estamos revisando para, na sequência, estudarmos a média para dados agrupados com intervalos, ok? Então, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a média aritmética dos valores x1, x2, x3 até um certo xn, ponderados pelas respectivas frequências absolutas, F1, F2 até Fn. Então, a fórmula da média para dados agrupados por numa distribuição de frequência por valores simples é o somatório do xi vezes o fi, com o i variando de 1 até n, dividido por n, ok? Em outras palavras, é o x1 vezes o f1 mais o x2 vezes o f2 mais reticências até um certo xn vezes fn. Tudo isso dividido pelo somatório das frequências, pelo somatório do fi, tá certo? Beleza? Então vamos a um exemplo para deixar bem claro. Atenção! Em determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores de uma agência de automóveis, obtendo a seguinte tabela. Veja que nós já encontramos os dados agrupados. Então, vejam bem. Um veículo negociado. Tivemos um vendedor que vendeu um veículo. 2 veículos negociados. Isso ocorreu com 3 vendedores, ou seja, nós tivemos 3 vendedores que venderam 2 veículos cada um. 3 veículos negociados. E aí nós tivemos 5 vendedores que venderam cada um deles 3 veículos. E 4 veículos negociados, nós tivemos um vendedor. Tá certo? Para calcularmos a média, basta que multipliquemos o valor da variável aqui, que são os veículos negociados, pela frequência, que nesse caso é o número de vendedores que vendeu aquela quantidade de veículos. Então, nós criamos aqui na nossa tabela, para facilitar, a coluna xi vezes fi. E fizemos aqui o produto. Ó. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 1, 4. E somamos, ou seja, nós resolvemos a parte de cima da nossa fórmula, que é o somatório do xi vezes o fi, dividido por n. Nós já temos aqui esse somatório, multiplicando xi vezes fi e somando, obtivemos 26. Tudo isso dividido por 10, que é o número de vendedores. Portanto, a nossa média é de 2,6. Ou seja, cada vendedor vendeu em média 2,6 veículos. 2,6 veículos por vendedor. Esta é a média, né? Se eu dividir o número de veículos vendidos pelo número de vendedores, dá uma média de 2,6. Creio que ninguém tenha dúvida, porque é realmente bastante trivial calcular a média para dados agrupados sem intervalos. Repito, basta que multipliquemos cada variável xi pela respectiva frequência fi, somamos tudo e dividimos pelo número de elementos. Agora veja bem, quando tivermos dados agrupados em uma distribuição de frequência por classes, quando eu tiver com intervalos ou classes, neste caso, quando os dados estiverem agrupados numa distribuição de frequência, usaremos a média aritmética dos pontos médios. Olha o pulo do gato aqui, pessoal. A média aritmética vai ser dos pontos médios.
x1, x2, x3, esse xi aqui, que vai com o i variando de 1 até n, são os pontos médios, ponderados pelas respectivas frequências absolutas. Desta forma, o cálculo da média passa a ser igual ao da segunda situação. A fórmula é a mesma. A diferença é que esse xi aqui não representa a variável diretamente, mas o ponto médio de um intervalo. Vamos mostrar no exemplo para deixar mais claro. A tabela abaixo representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. Percebam que a nossa tabela está representada com as frequências com intervalos. Veja bem, notas de 35 até 45, nós tivemos 5 alunos que tiraram notas de 35 a 45. Então, como os dados já estão agrupados numa tabela com intervalos, eu não sei que nota exatamente cada um desses 5 alunos obteve. Eu não sei se eles tiveram 36, 37, 35, 35,5, 38. Eu só sei que os 5 alunos tiveram nota variando de 35 até 45 exclusive. Então pode ter sido 35, 36, 37, 38, até 44, alguma coisa. Como não sabemos que notas exatamente eles tiraram, os 5 podem ter tirado 36, os 5 podem ter tirado 38, um pode ter tirado 35, outro 36, outro 38, outro 39,5, outro 44,5 e assim por diante. Então, como devemos proceder, já que não sabemos a nota exata que cada um desses alunos tirou? A gente faz o seguinte, a gente leva todos eles para o ponto médio, para o xi. Lembram que nas aulas da semana passada, quando nós estudamos a construção de tabelas com intervalos ou classes, nós colocamos na tabela uma coluna com o xi representando exatamente o ponto médio. E eu vos disse naquela ocasião que nós entenderíamos melhor a utilidade desse xi quando fôssemos calcular a média para dados agrupados. Então, eu suponho que todos esses 5 valores estão no ponto médio. E vocês lembram que para calcular o ponto médio, é só somar o 35 mais o 45 e dividir por 2, né? Que dá exatamente 40. Aqui no próximo ponto médio, 50, e assim sucessivamente, nós obtemos todos os pontos médios. Outro modo de calcular o ponto médio é você ver a amplitude de classe, que nesse caso 45 menos 35 é 10, dividir essa amplitude por 2, né? E somar com um limite inferior, 35 mais 5, 40, 45 mais 5, 5 é esse 5 aqui, pessoal, 45 mais 5, 50, eu apontei para isso, mas não tem nada a ver, 45 mais 5, 50 e assim por diante. Bem, tendo os pontos médios, voltemos aqui ao cálculo da média. O que nós vamos fazer? Determinamos os pontos médios, agora nós vamos pegar cada valor de frequência e multiplicar pelo ponto médio. Estão me entendendo? Porque a fórmula é essa, ó. É o somatório do xi, no caso da média para dados agrupados, o xi é o ponto médio, multiplicado pelo fi, que é a sua respectiva frequência, dividido por n, que é o somatório das frequências. Então, o x vai ser, ó. Aí eu pego cada um dos valores xi ponto médio e multiplico pela frequência. Cada xi pela frequência. 40 vezes 5, 200. 50 vezes 12, 600. 60 vezes 18, 1080. 70 vezes 14, 980. 80 vezes 6, 480. 90 vezes 3, 270. Somando tudo, obtivemos 3.610. Agora basta dividir os 3.610 pelo número de elementos, que é 58. Efetua-se essa divisão e obteremos a média. Vamos fazer essa divisão aqui, pessoal. Vou abrir aqui um espaço para fazermos a divisão. 3.610 dividido por 58.
Vamos inicialmente tomar aqui o 361, dá um 5 aqui, né, pessoal? Porque o 6 passa, 6 vezes 5, dá um 6. 6 vezes 50, 300... Não, dá um 6, tá 348, né? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 5, 34, 34. 348. Diminui aqui, né? 48 menos, 61 menos 48 dá 13. É isso, pessoal? 3 e 8, 11, vai 1, 2, 4. Baixa o 0 aqui, não é isso? 6. Aqui agora teremos um 2, né? Porque 3 vezes 50 já passa. 2 vezes 58 dá 116. Menos 130 sobra 14, é isso? 0 e vírgula. 140 também, mais uma vez, dá um 2 aqui. 2 vezes 58 dá 116, né? Sobra aqui 24. Bom, podemos pegar aqui com a casa decimal. A média dá aproximadamente 62,2, tá certo? Então, a média dos scores, ou das notas desses alunos, foi de 62,2 aproximadamente, pessoal. Ok? Então, para calcularmos a média para dados agrupados com intervalos, o que temos que fazer? É bem simples. A gente determina o ponto médio de cada uma das classes e multiplica cada frequência pelo ponto médio respectivo. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Ficou claro, pessoal? Espero que todos tenham entendido. É bastante simples. Então, vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.